Pessoal, vamos dar prosseguimento, né, a exercícios para a elaboração da prova que vai ocorrer. Tá, ok? Eu coloquei aqui somente 3 questões, né, para ser respondida. E essas 3 questões dizem muito, né, sobre os exercícios, né, no caso a matéria, desculpa, que foi dada durante esse período. Tá, ok? Então a número 1 aí vem pedindo para explicar o sistema de monções de verão e de inverno, né, e seus problemas. O que são monções, basicamente? Né? São chuvas, né, abundantes e torrenciais que atingem, né, no caso, todo o sul ali da Ásia, né, o continente asiático. Né? Mas aí você tem que explicar agora o que são monções de verão e de inverno. Né? As monções de verão são quando, no caso, né, são chuvas torrenciais, né, que é retirado toda a umidade do oceano e é levado para, no caso, a parte continental. E isso traz alguns problemas, que são os problemas basicamente de enchente, né, perda de bens materiais e até mesmo algumas vidas que acabam morrendo também, né, pela questão de ficar alagado aquela área. Já no caso, as monções de inverno, né, não traz nenhum tipo de, vamos dizer, de prejuízo material. Até porque, no caso das monções de inverno, elas retiram, né, a umidade que existe no continente e levam para o oceano. Okay? Então, já no oceano não tem esse problema, né, no caso de pessoas habitando, vamos dizer, naquele local. Tá, ok? A questão número 2 vem perguntando por que a risicultura necessita das monções. O que é a risicultura? É a plantação de arroz. Né? Então você, no caso, a plantação de arroz, ela necessita de uma grande quantidade de água, né? Até porque as áreas que ocorrem as plantações são áreas alagadiças, né? Que acabam, no caso, precisando de bastante água. Então é fundamental, né, no caso, essa questão, né, da água para poder ter a plantação. E se não ocorrer as monções, né, no caso regularmente ou numa determinada época, né, atípica, pode ocorrer, no caso, a perda também, né, no caso da lavoura. Tá, ok? Já o número 3 aí vem falando um pouco sobre, no caso, os rios, né, no caso, a importância, né, deles e também para a economia dos países. Então aí você vai descrever a importância desses rios de cada continente. Tá, ok? Aqui nós podemos falar, né, os rios brasileiros. Né? O mais importante, né, no caso, é a bacia do Rio Amazonas, né, que no caso vamos dizer, a mais longa, né, e também a mais volumosa em questão de água e é de vital importância, né, para aquela área, porque é através dos rios que ocorrem, né, no caso, as transações também econômicas e também as populações ribeirinhas que vivem no entorno delas. A questão da floresta amazônica também é muito importante ser, né, ressaltado, porque sem a água a floresta não conseguiria sobreviver. E temos também os rios, né? Tocantins, Araguaia, Bacia do Rio São Francisco, né, que também serve de transporte. E também um dos rios muito importantes, que é a Bacia do Rio da Prata, né, onde ocorre, no caso, a usina de Itaipu, que é uma das que mais geram energias do mundo, energia elétrica, né, pela correnteza das águas. Então essa também tem uma importância muito alta, né, para o Brasil, tanto que é também uma usina binacional, ou seja, pertence a 2 países. Né, e quais seriam esses países? Brasil e, no caso, Paraguai. Tá, ok? Então, onde cada país tem 50%, né, de posse, vamos dizer assim, né, de direito em relação às energias. Tá, ok? Só que por o Paraguai ser um país pequeno, né, não precisa de tanta energia assim, então o Paraguai acaba vendendo uma parte, né, dessa energia para o Brasil novamente. Tá, ok? Nós temos posteriormente também os rios da África, né, o maior rio, né, no caso africano, é o rio Nilo. O rio Nilo tem uma importância muito grande, né, ele foi considerado por vários anos como o maior rio do mundo, só que depois foram feitos novos cálculos e acabou perdendo também para a questão, né, do rio Amazonas.
né? Mas é muito importante esse rio também, né? Tem construções de hidrelétricas, serve no caso de irrigação para plantações do entorno. O rio Congo também, né? É considerado também um rio muito importante no território africano. E já no caso os rios da Europa, nós temos vários rios importantes. Cada país, né, tem um rio basicamente que tem uma importância maior, vamos dizer assim. Né? Tem o rio Reno, né, que corta no caso também, né, no caso a Alemanha, a parte mais industrializada da Alemanha. Tem o rio Po, que fica na Itália também, né, serve no caso para irrigação e também cultivo, né, de cereais. Tem o rio Volga, que é já um pouco mais, né, para o lado da Rússia, até pela questão, né, do clima. Então tem épocas do ano que acaba congelando, né, pela questão realmente do frio, né, a parte da Sibéria ali é realmente muito frio. Tem o rio Rodano, né, que no caso corta aí, no caso é a Suíça, né, é importante também, muito importante, porque atravessa, né, algumas regiões do Mediterrâneo, ali também, né, perto no caso da França, e serve também no caso de eclusas, né, no caso, tornando no caso navegável através, né, das eclusas, tá ok? Já no caso nós temos também nos Estados Unidos, não dos Estados Unidos especificamente, mas no continente americano, da América do Norte, né, temos o Rio São Lourenço, e fica ali, né, no caso próximo também ao Canadá, e banha, né, toda a parte ali também de Nova York. Temos no caso também o Rio Colorado, que é o leito, né, formado pelos Grand Canyons, e o Yukon, que fica ali próximo do Alasca, ok? Mas os mais importantes é o Rio Mississippi e Missouri também, né? Porque eles servem para, no caso, irrigação dos belts, que são cinturões agrícolas nos Estados Unidos, ok? Então é muito importante. Já no continente asiático, nós temos o Rio Jordão, muito importante, o Rio Tigres e Eufrates, né, que no caso fica ali próximo, corta ali a Turquia. Mas eu falaria, no caso, um dos rios mais importantes também, né, seria no caso na China. Dois rios, né, o Yangtze, que é o rio amarelo, e o Yangtze, que é o rio azul. Né? Esse rio azul, ele tem, no caso, tem até um vídeo que eu botei para vocês lá no Classroom, falando sobre, né, uma expedição também que o Fantástico fez, né, muito interessante, que mostra, né, toda a importância do rio, a construção da hidrelétrica, da questão mesmo da importância do rio para a economia do país. Foi através desse rio, né, que o continente não, né, mas a nação, né, chinesa prosperou muito, cresceu muito, tá ok? E tem também o rio Ganges e o Hindu, que são rios considerados sagrados, né, para esses países, né, mas serve também como, no caso, fundamental para, no caso, irrigação e também, né, para a questão agrícola, tá ok? Então aí nós temos os rios mais importantes, vamos dizer assim, né, para vocês pegarem as características principais de cada um, né, e falar também um pouquinho da importância e saber mais ou menos onde eles ficam localizados. Ok? As questões vão ser de múltipla escolha, então, tipo assim, caso fique numa dúvida, né, você tem, no caso aí, como dar um chute, vamos dizer, tá ok? Mas tá bem tranquilo. Ok? Qualquer dúvida, qualquer tipo de explicação, pode me perguntar pelo WhatsApp ou através do e-mail, que eu vou botar as respostas das questões do livro também lá no Classroom. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, vocês podem perguntar também, tá ok? Porque não vale, no caso, até vale se vocês tiverem alguma questão em específico, mas eu tentei aqui fazer uma videoaula com a correção, ficou muito extensa, né, e tipo, não sei se seria legal. Então, né, ficar com um vídeo mais de 20 minutos explicando as questões do livro, tá ok? Então, qualquer dúvida que vocês tenham em relação à correção, né, vocês podem me perguntar também,
Tá ok? Um forte abraço a todos e até mais.